Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Sejam bem-vindos mais uma vez em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar aqui ministrando sobre prosperidade familiar. Quantos querem ser prósperos com suas famílias? Amém. Eu quero, Sara. Eu recebo em nome de Jesus. Abra por gentileza a sua Bíblia. No livro de Salmo 128. Nós vamos ler apenas 4 versículos. O texto diz assim: Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. A sua mulher será como uma videira frutífera da sua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém por essa palavra? Glória a Deus por isso. Olha que texto lindo que nós lemos aqui. Nós vimos aqui primeiramente que um texto começa falando sobre o temor do homem e ele termina falando sobre o temor do homem. E hoje, nessa palavra que o Senhor colocou aos nossos corações sobre a prosperidade familiar, eu quero que você já abra sua mente, seu entendimento para entender que não é sobre um dinheiro, não é sobre bens materiais, não é sobre conquistas materiais, mas sobre aquilo que Deus derrama sobre a nossa casa, é sobre aquilo que nós desfrutamos à mesa em nossa casa, é sobre as nossas relações familiares, é sobre aquilo que temos, que somos em Deus, e não aquilo que conquistamos por nosso mérito, por nosso esforço, nosso trabalho, não. É sobre graça e favor de Deus sobre as nossas famílias. Esta é a verdadeira prosperidade que nós buscamos no nosso lar, que nós buscamos para as nossas famílias. E eu queria começar que nós venhamos olhar aqui para o primeiro versículo desse texto que nós lemos, que diz: Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor. Eu quero dizer que você é bem-aventurado. Bem-aventurado que você é feliz. Feliz somos nós que tememos ao Senhor. E quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos que em muitos momentos o homem falhou pela falta de temor. E quando nós voltamos ao início de tudo, quando Deus estabelece ali um jardim, quando Ele coloca um homem e uma mulher para cuidar daquele jardim, Ele ali estabeleceu a primeira família. Mas aquela família, ela caiu, ela pereceu por falta de temor ao Senhor. Porque a falta do temor ao Senhor nos faz corromper a palavra dEle. A falta de temor ao Senhor nos leva a viver aquilo que nós achamos que é o correto a vivermos. Nós passamos a olhar como nós gostaríamos de olhar e não como o Senhor olharia para aquela situação. E ali naquele jardim, onde Deus estabeleceu uma ordem, o Senhor determinou uma palavra sobre aquela família. E Ele fala: tudo é de vocês, desfrutem, mas nisso aqui vocês não toquem. Nisso aqui não é lícito vocês mexerem. E a falta do temor ao Senhor fez com que aquela mulher se desse ouvido a outras vozes, a outras palavras que não eram as determinadas pelo Senhor. Quando nós não tememos ao Senhor, qualquer coisa que nos falem, que for agradável aos nossos ouvidos, que for confortável aos nossos corações, nós vamos dar ouvido a essas vozes. Ontem nós estivemos aqui com as mulheres reunidas. Quantas estiveram aqui? Glória a Deus. Aleluia, foi maravilhoso. Nós tivemos um tempo aqui precioso com o Senhor. E nós falávamos de seguirmos a rota do Senhor, a olharmos para o Senhor, para a palavra dEle, para aquilo que Ele determinou como um caminho para as nossas vidas. E algumas vezes nós precisamos voltar. Algumas vezes nós precisamos retroceder um pouquinho para que uma nova rota seja estabelecida em nossas vidas. Mas isso só acontece, nós só reconhecemos que precisamos voltar ao caminho, nós só reconhecemos que precisamos voltar à direção de Deus quando nós temos temor a Ele.
O temor a Ele é respeito à sua palavra. O temor ao Senhor é seguir com obediência os seus mandamentos. E são coisas simples na nossa casa que tira o temor do nosso lar. Lá em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 26, diz assim: aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura e será refúgio para os seus filhos. Uma fortaleza segura significa que é uma casa que é selada pelo Espírito. É uma casa que ela é regada pela palavra de Deus. É uma casa em que ela é direcionada pela palavra de Deus. O temor do Senhor, ele gera princípios espirituais em nossas vidas. Porque nós vamos guerrear não contra uns contra os outros, mas nós vamos guerrear contra tudo aquilo que vem atacar a nossa casa. Nós vamos guerrear contra palavras contrárias sobre a nossa família. Nós vamos guerrear contra todos os princípios do inimigo que venha distorcer o que a palavra diz sobre a nossa família. Isso é buscar uma bênção espiritual sobre o nosso lar. Isso é ser uma família próspera. É uma família temente ao Pai. E cabe a mim, cabe a cada um de nós sermos aqueles responsáveis por gerar temor em nosso lar. Somos nós que temos que levar o amor a essa palavra, o desejo de segui-lo, o desejo de estar em sua casa. Somos nós. A fortaleza só vai ser segura se nós gerarmos segurança nessa casa. Quantos aqui são pais? Amém. Grande maioria já é pai, já é mãe. E eu te digo que a responsabilidade é sua de gerar segurança espiritual no seu lar, de gerar um ambiente em que seus filhos desejam seguir aquilo que você segue, de desejar ter aquilo que você tem, de desejar servir como você serve. Você é o termômetro espiritual da sua casa. Hoje é domingo, minha família, nós estamos aqui no culto da manhã, estamos no culto da noite. E eu tenho uma filha. Todos eles amam estar na casa, mas eu tenho uma que se eu não acordar ela de manhã para vir para o culto, ela fica chateada. Porque ela quer estar no culto da manhã, ela quer estar no culto da noite, ela deseja, ela ama estar na casa do Senhor. E os nossos filhos só vão amar estar na casa do Senhor se eles verem que nós amamos estar na casa do Senhor. O seu filho só vai amar ler uma palavra se você também gerar nele o exemplo. Você está lendo uma palavra, seu filho vai desejar ler uma palavra. Somos nós que alimentamos a nossa casa. Somos nós que regamos ela. E quando nós falhamos, nós deixamos a nossa casa insegura. Nós tiramos a proteção dela. Mas o Senhor nos chama para gerarmos um lar, uma fortaleza segura, mediante o temor à palavra do Pai. Porque o temor, queridos, ele vai trazer equilíbrio. Ele vai trazer sabedoria. Ele vai trazer paz. Ele vai trazer refúgio para os nossos filhos. Gere em nossos corações hoje, Senhor, segurança. Gere em nossos corações hoje, Pai, temor à Tua palavra. Gere em nossos corações hoje, Pai, o amor por estar na sua casa. Gere em nossos corações hoje, Pai, o desejo de te servir, de sermos exemplos para os nossos filhos. É o que nós te pedimos hoje, Deus. Não retires de nós o temor, Pai. Não retires de nós, Senhor, a obediência à Tua palavra, Deus. Nós precisamos ter um trabalho honesto, fruto de nossas mãos. Uma família próspera, ela trabalha junta. O que é um trabalho honesto? É um trabalho justo. É você se dedicar àquilo que Deus confiou a você. É o pouco, é o simples. Seja honesto naquilo que você faz. Por que ser honesto, queridos? Porque às vezes você está num trabalho que não é aquele que você gostaria de ter. E você faz de qualquer jeito. E você chega atrasado e você não cumpre ordens. E você faz de qualquer maneira. Porque não era aquilo que você queria. A sua casa, aí você trata a sua casa da mesma forma. Porque talvez a sua casa não está como você gostaria que ela estivesse. E não tem mais o zelo pela casa. E não tem mais o zelo pela sua família. Porque ainda não está como você gostaria que estivesse. Isso é ser desonesto consigo. Isso é ser desonesto com aqueles que estão na sua casa. Isso é ser desonesto consigo mesmo. Porque você está desonrando aquilo que Deus confiou em suas mãos.
E para ter uma prosperidade familiar, você precisa honrar tudo aquilo que Deus já confiou a você. E conquistar juntos é entendermos que construímos juntos também. Nós que somos casados, nós precisamos entender que não há um trabalho que é mais importante do que o do outro. Não há um recurso que é maior do que o do outro dentro da casa. Porque se estamos construindo juntos, tudo é dos dois. E casas estão sendo destruídas porque um acha que é superior ao outro. Porque um acha que tem um trabalho melhor do que o outro. E vai desvalorizando seu parceiro, a sua parceira, por se achar superior ao outro. Isso não é prosperidade. Isso é divisão dentro de um lar. E Deus nos chama hoje: ei, ame o seu próximo, conquiste junto com ele, cresça junto com ele, estabeleça princípios, estabeleça metas, estabeleça propósitos juntos, porque você não é melhor do que o outro, mas vocês são um em Cristo. E quantas famílias não estão prosperando, por mais que tenham grandes recursos, elas não prosperam, porque falta a unidade do casal. Falta o trabalhar junto, falta o crescer juntos. É um querendo buscar mais do que o outro, uma busca incessante por coisas e esquecendo de buscar a sua casa, a sua família. E o mesmo eu trago para dentro do lar. Quantas famílias hoje estão em guerras? Eles tratam um ao outro com guerra porque é sempre um buscando apontar defeitos do outro, é sempre um querendo culpar o outro, achar um responsável, sendo que todos nós somos responsáveis pelo nosso lar. Dentro da nossa casa existem tantas demandas. Às vezes a mulher só queria que o marido chegasse um dia e fizesse uma janta para quando ela chegasse do trabalho. Porque nós criamos uma cultura de que a mulher precisa ser responsável por tudo do lar. E o marido só precisa ser o provedor, mas o que ele precisa prover é atenção, é afeto, é carinho, é dedicação aos seus filhos. E às vezes a mulher ela se sobrecarrega com tantas coisas no lar e ela não é vista, ela não é reconhecida, sendo que essa responsabilidade é de todos nós. E hoje eu estava meditando à tarde nessa palavra. E eu faço uma pergunta aos homens e vocês não me respondem, eu também vou fazer uma para as mulheres. Quantos homens hoje aqui que são pais, que uma vez, foi lá e olhou o cartão de vacina dos filhos para ver se eles estavam precisando tomar alguma vacina? Quantas vezes um pai foi lá e falou assim: eu preciso marcar um pediatra para o meu filho para fazer exames de rotina? Atribui-se à mulher esse compromisso, essa responsabilidade. Mas se o filho adoecer por falta de uma vacina, essa mulher ela vai ser massacrada. E o mesmo o homem. Às vezes nós atribuímos tantas coisas somente ao homem. Às vezes o homem esqueceu de trocar o óleo do carro, o carro deu problema no motor e a mulher massacra o marido porque ele não trocou o óleo do carro. E quantas vezes nós perguntamos: a manutenção está em dia? Você já olhou o óleo? Você já olhou a água? Não, porque nós delegamos a ele essa responsabilidade. Mas no dia que vier o problema, no dia que deu errado aquela responsabilidade, nós estamos ali pronto para arrumar uma guerra dentro do nosso lar. Mas o Senhor nos busca a unidade na nossa casa, a crescermos juntos, a fazermos juntos. E o mesmo é com os nossos filhos. Os nossos filhos muitas vezes estão acostumados a nós termos que os acordarem a ir para a aula. E se não acorda, muitos deles vão se chatear: mas você que não me acordou. Não é isso. É cada um assumir a sua responsabilidade, sim, mas fazermos junto. Sem massacrar, sem cobranças, sem julgamentos. Família próspera, queridos, ela busca fazer juntos. Quando nós saímos da igreja, nós chegamos em casa, tem tanta coisa para fazer, né? Tem comida para fazer, tem uma cozinha para organizar, tem tantas coisas. Mas se nós buscarmos fazer junto, vai ser saudável para a família. Vai trazer momento de comunhão, vai trazer momento de descontração. O que o Senhor nos pede é fazermos juntos, seja lá o que for. Esteja pronto para servir a sua família, esteja pronto para servir os seus pais. Em Provérbios, no capítulo 9, no versículo 10, fala que o temor do Senhor, ele é princípio da sabedoria.
Mas ele diz também lá no capítulo 10, no versículo 4, que as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhes trazem riquezas. Mãos preguiçosas, aqueles que não querem fazer, aqueles que não querem colaborar, aqueles que não querem ajudar. Isso é mão preguiçosa. Aquele que não está disposto a se sacrificar um pouco mais para ajudar o outro. Queridos, família saudável, família próspera, ela vai se sacrificar junto, ela vai pagar um preço junto, ela vai querer crescer junto, mas é tudo junto. Não tem como uma casa, ela crescer sozinha. Não tem como uma família dar certo se for só um tentando. E às vezes a busca ela é tanta pelo dinheiro, ela é tanta por bens materiais, que nós esquecemos dessas pequenas coisas no nosso lar. Desse trabalho junto, de conquistar junto com nossa família, de envolver os nossos filhos, de envolver aqueles que nós amamos nessa busca pela paz do nosso lar. Nós queremos crescer, Pai, juntos, nas finanças, no cuidado do nosso lar, na educação dos nossos filhos. É tudo responsabilidade nossa. E falando na educação, olha só que lindo. Nós queremos ver os nossos filhos crescendo, nós queremos ver os nossos filhos rompendo profissionalmente. Tem acompanhado? Temos perguntado: filho, você hoje tem um dever de casa? Filho, como está indo na escola? Está com dificuldade em alguma coisa? Mas queremos somente ver o boletim e perguntar como é que foi. Tem ido à escola sendo um pai presente, uma mãe presente na vida dos filhos? Família próspera, ela tem que estar acompanhando. Não é buscando resultados, mas é acompanhando junto, crescendo junto com seus filhos. Isso é verdadeira prosperidade. É quando a família está caminhando junto. Relacionamentos saudáveis dentro do lar. Isto é prosperidade. Eu quero abrir aqui em Provérbios, no capítulo 11, no versículo 29. Que vai falar sobre as contendas dentro do nosso lar, as brigas, aquilo que o Senhor não quer que tenha na nossa casa, porque nós precisamos trazer esse lar de paz. Olha o que diz em Provérbios 11, 29. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento, e o insensato será servo do sábio de coração. Aquele que procura somente briga dentro do lar, aquele que está sempre disposto a arrumar um bom motivo para arrumar uma briga, para arrumar algo para reclamar, algo que não está legal, ele só vai colher vento. Mas se queremos ter uma família próspera, nós precisamos cultivar os bons relacionamentos na nossa família. E o Senhor nos ensina aqui no versículo 3, olha o que ele fala do texto que nós lemos. A sua mulher será como videira frutífera dentro da sua casa. Queridos, uma videira frutífera, um símbolo de alegria. Nós, mulheres, temos sido o motivo de alegria da nossa casa. Nós somos aquela que transbordamos a alegria, que transbordamos a paz da nossa casa. Ou nós somos aquela mulher que é, como a palavra também nos diz, rixosa. Aquela mulher que está sempre com dor de cabeça, aquela mulher que está sempre com enjoo, aquela mulher que está sempre passando mal, que está sempre doente, sempre tendo um motivo para se vitimizar muitas vezes, para reclamar muitas vezes e tirar a paz e tirar a alegria do lar. Eu entendo que nós passamos por estações que nós não estamos bem, mas tem mulher que todos os dias quando o marido chega, a primeira coisa que ela fala: eu estou com dor de cabeça, eu não estou bem, eu estou passando mal. E não gera um ambiente alegre, não gera um ambiente de comunhão. Mulher, você precisa estar bem. Se não está bem, você precisa procurar ajuda, você precisa se cuidar. Porque você precisa estar bem para a sua família. Você precisa gerar alegria na sua casa. É o que a palavra do Senhor nos pede, que uma família próspera é isso. Olha o que o Senhor nos diz a vocês, homens. O marido, em Efésios, no capítulo 5, no versículo 33, ele diz: portanto, cada um de vocês
ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Ele nos ensina duas coisas. Ele pede para que o homem ele venha amar a sua mulher, mas ele pede para você, mulher, respeite o seu marido. E às vezes a mulher ela tem sido desrespeitosa pela falta desse amor. Ela tem sido desrespeitosa pela falta do carinho, pela falta da atenção, da cumplicidade. E ela não tem respeitado a este homem que o Senhor colocou em suas mãos. Mas o Senhor quer que hoje nós venhamos olhar cada um para dentro de si. Se eu quero ter uma família próspera, se eu quero que a minha família cresça, se eu quero que a minha família vá diante de tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, eu preciso reconhecer que eu preciso amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Eu preciso honrar o meu esposo. Eu preciso respeitá-lo como sacerdote dessa casa. É mandamento do Senhor, é princípios do Senhor sobre a nossa casa. Respeite. Hoje mulheres querem tomar o lugar do marido, querem ser aquela que vai dar as direções, querem ser aquelas que vai tomar decisões sozinha, querem ser aquelas que hoje é autossuficiente, mas o Senhor nos pede respeito. É estarmos na mesma missão. Quando o Senhor fala submissão, Ele não está pedindo você ser inferior ao seu marido, não. Ele está te pedindo, ei filha, olha qual é a direção que eu dei ao cabeça, ao sacerdote dessa casa. O ajude, o acompanhe, seja parceira, seja aquela que vai incentivar, seja aquela que vai orar com ele, que vai pagar o preço com ele. Isso é estar na mesma missão, na mesma direção que o Senhor conduz a nossa família. E o Senhor nos pede, mulheres, esposas, cada uma de vocês devem se sujeitar ao esposo como ao Senhor. Se sujeitar ao seu marido como ao Senhor. Honrá-lo como honra ao Senhor. Como é que temos amado ao Pai? Como é que temos cuidado do nosso Deus? Como é que temos cuidado do nosso esposo? Olhe para dentro de si nesta noite e veja como está o coração diante do Pai. E a nós, pais, o Senhor nos diz que os nossos filhos são herança do Senhor. E cabe a nós ensinarmos o caminho em que eles devem andar. Estabelecer um lar de paz, ter um lar com relacionamentos saudáveis, vai pedir do pai, vai pedir do filho, vai pedir da esposa. E se somos nós que o Senhor está pedindo para ensinar o caminho em que nossos filhos andar, é parar de delegar somente ao culto de domingo para o seu filho receber uma palavra e você ser aquele que vai ensinar a palavra do Senhor dentro da sua casa. É você durante a semana dobrar seu joelho e orar com seus filhos. É você colocar as mãos sobre a cabeça dos seus filhos, estabelecer a bênção sobre ele, estabelecer a eles, ei filho, princípios e valores, que é a palavra que ensina, que é a palavra que direciona. E hoje o que tem acontecido é que os nossos filhos têm sido doutrinados por mentiras de Satanás, por falta de ensinamentos dentro da nossa casa. Qualquer coisa para eles vai servir ali fora, qualquer alimento vai servir para eles lá fora, se dentro da casa dele não tiver um alimento sólido. E eles estão olhando para mim, eles estão olhando para o Pai, e o que eles veem? Pessoas distantes do Senhor, pessoas que não buscam ao Senhor, ou pessoas que se prostram, pessoas que adoram, pessoas que onde elas estão, elas são exemplo, elas são aquelas que vão honrar o nome do Pai. Nós somos o espelho, nós somos o termômetro para os nossos filhos. Nós somos aqueles responsáveis por aquilo que está sendo gerado dentro deles. Um lar próspero, queridos, é um lar respeitoso. E hoje o que nós vemos é que dentro do lar não há respeito de filho com pai. Os filhos não olham mais para o pai. Antes o pai olhava, o filho já entendia. E hoje a gente precisa falar uma, precisa falar duas, precisa falar três se for necessário. Mas nós precisamos falar. Não é o pai que vai desistir de corrigir o filho, não é o pai que vai baixar a cabeça para o filho, mas é o pai que vai disciplinar. Ontem a minha filha mais velha, ela tem 23 anos. E sempre que ela vê alguma coisa que ela lembra de mim, ela me manda, né? Os seus filhos fazem isso também, né? E ela me mandou ontem assim, mãe, duas coisas ela me mandou. Ela está estudando pedagogia também, ela também quer ir para a sala de aula.
Aí ela me mandou uma bem assim: mãe, de tudo que a gente se vê na faculdade, o que a gente vai aplicar é o que a senhora ensinou, né? 1, 2, 3. O menino já entendeu que ele tem que sentar, que ele tem que fazer silêncio. E a outra coisa que ela me mandou ontem foi assim, que dentro da minha casa a palavra da minha mãe é sempre positiva. Ou você para, ou a gente conversa. Ou você guarda o brinquedo, ou ele vai pro lixo. Ou você cala a boca, ou eu vou fazer você calar. Sabe o que é isso? Falta isso hoje. Os pais têm medo de corrigir os filhos. Os pais têm medo de disciplinar os filhos. É tudo muito bonitinho hoje, tudo muito desenhado. E o que se vê são filhos rebeldes, são filhos revoltados, são filhos que não respeitam pai e mãe, são filhos que não honram pai e mãe, porque está faltando a disciplina dentro do lar. E não pode faltar, o Senhor falou, corrija com vara. Tira a loucura do seu filho. Se nós não fizermos isso, eles vão apanhar ali fora. Eles vão sofrer lá fora. Não estabeleça um lar saudável, mas um lar em que seu filho entenda aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que pode, aquilo que não pode. Estabeleça os limites dentro do seu lar. Família próspera e saudável, ela tem disciplina, ela tem amor, ela tem cumplicidade. E quando nós vamos disciplinar os nossos filhos, eles mesmos vão voltar até nós e vão falar: pai, eu errei, eu pequei, me perdoe. Eu corrijo muitos meus filhos. E sempre volta depois de receber uma disciplina dura, ela volta e vai lá no quarto. Vamos conversar de novo, mãe? E ali eu vou expor novamente aquilo que estava errado. E ela fala: eu errei, mãe. Sabe o que é isso? Quando você tem um lar saudável, mesmo que tenha um problema, queridos, não vai ser sempre flores, não vai ser sempre tudo bonitinho, não vai ser sempre assim, não. Vai ter um dia que os filhos vão brigar, vai ter um dia que seu filho vai estar mais revoltadinho, mas você vai lá, você vai corrigir, você vai disciplinar, e ele vai vir a você e vai falar: me perdoe, mãe, me perdoe, pai. Porque tem um lar saudável. Num lar saudável, mesmo quando tem as confusões, mesmo quando tem a briga, vai estabelecer a paz novamente, vai estabelecer a comunhão novamente. O que nós não podemos permitir é que Satanás vai lá, gere uma semente, gere um problema, e aquilo ali vai gerando os frutos podres que vão apodrecendo, que vai matando a alma dos nossos filhos. Não, nós não vamos permitir que isso aconteça no nosso lar, porque o nosso lar é uma casa frutífera para a glória do Senhor. Aleluia, Jesus. E a prosperidade, queridos, ela é um reflexo das bênçãos divinas do Senhor sobre a nossa casa. É o que está escrito aqui no versículo 4. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor, ele vai ver a sua família florescer. Ele vai ver seu filho mudar de atitude. Ele vai ver os seus pais com atitudes novas. Porque dentre nós não são todos casados, nós temos jovens. Ei, você jovem, você vai ver a sua casa sendo restaurada. Você vai ver a aliança dos seus pais sendo restaurada. Você vai ver a sua relação com seus pais sendo restabelecida. É tão triste quando olhamos e vemos pessoas que estão distantes dos pais, com relações quebradas, com relações corrompidas. Pais que não falam com filhos, mas nós queremos declarar nessa noite que alianças serão restauradas, que filhos voltarão a pedir perdão aos pais, que os pais serão aqueles que também vão se posicionar, chegarão em seus filhos e vai dizer: filho, eu pequei, eu errei, eu te feri, me perdoe. Ó Senhor, nós declaramos que sobre a tua igreja, a tua paz virá sobre os teus filhos, Pai, no nome de Jesus. Verdadeira prosperidade não é aquilo que você dá para sua casa. Não é o melhor carro que você vai colocar na sua garagem. Não é a melhor cama que você vai dar para o seu filho dormir. Não é a melhor comida que você vai dar para ele comer. Mas é uma mesa farta de paz. É uma mesa de comunhão. É uma mesa em que há aliança, em que há respeito, em que há honra sobre a nossa casa. É isso que nós buscamos no Senhor. Porque quantas são as bênçãos que nós já temos para contar. O que nós vamos gerar na nossa família, querido.
As bênçãos que nós vamos gerar são memórias. Na simplicidade, o Senhor estabelece memórias, o Senhor estabelece alianças, o Senhor estabelece respeito. Eu vim de uma família muito pobre. Eu não tinha uma cama, eu não tinha nada, eu não tinha um banheiro, era um buraco no chão que nós tínhamos. Tinha briga, muita briga. Meu pai com problema com álcool, tantos problemas. Mas nos momentos em que ele estava sem o álcool, eu posso dizer que ele era o melhor pai da vida. Porque quando ele estava sem o álcool, ele era aquele que acolhia, era aquele que abraçava, ele era aquele que amava. Mas memórias que nós temos que guardar são as boas. Eu não quero ficar remoendo brigas, eu não quero ficar remoendo situações que foram difíceis, que foram terríveis, não. O que eu vou guardar são as boas memórias da simplicidade. De um domingo terminar o almoço, a gente sentar no chão com uma bacia de laranja e descascar laranja junto. É simples. O que você precisa fazer para a sua família é simples. Memórias que você precisa estabelecer na sua família, elas não pedem dinheiro. Elas pedem atenção. Elas pedem cuidado. Elas pedem zelo. De tudo que você pode dar para os seus filhos são boas memórias. É um brincar de bola com seus filhos. É um você sentar com a sua filha e você pintar, você fazer algo com ela. É você cozinhar junto com seus filhos. Isso não requer dinheiro de nenhum de nós. Isso requer boa vontade, atenção, carinho e cumplicidade. Essa é a verdadeira prosperidade que Deus quer sobre a sua casa. Essa é a verdadeira prosperidade que eu quero estabelecer na minha família. É uma mesa em que nós vamos nos assentar, queridos. E tenha muito ou tenha pouco, mas vai ser para glorificar o nome do Senhor. É uma mesa em que tendo muito ou tendo pouco, nós vamos dizer: Senhor, gratos nós somos pelo pão de cada dia. Gratos nós somos, meu Pai, pela nossa casa, pela nossa família. É sobre isso que Deus quer estabelecer em nosso lar. E quando nós iniciamos, teve um vídeo que passa, queridos, que é isso. É buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas no nosso lar. O que eu tenho que cultivar é isso. É glória de Deus na minha casa, é a presença de Deus na minha casa, é paz, é comunhão, é estabelecer na minha família que é o Senhor quem reina, é o Senhor quem governa, é o Senhor quem tem o controle. É sobre isso que é uma vida familiar próspera. E quantos lares hoje estão com uma mesa muito farta, que tem tudo o que se precisava, mas não tem com quem se assentar à mesa? Porque todos já se foram, porque não querem mais estar perto, porque não querem mais sentar à mesa e olhar nos olhos. Mas não, eu declaro que a nossa casa, a nossa mesa, nós vamos sentar ao redor de todos aqueles que nós amamos, e nós vamos celebrar o nome do Senhor, e nós vamos dizer: Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. Nós contemplamos a Tua glória na nossa casa. É sobre isso que nós teremos no nosso lar. O ministério de louvor, ele pode subir. A verdadeira prosperidade é a bênção de Deus sobre tudo que nós somos e sobre tudo o que nós fazemos. Quem somos nós em Deus com nossa família? O que nós fazemos juntos em família para glorificar o nome do Senhor? O que eu estou fazendo com a minha família para que o nome do Senhor seja glorificado? A minha casa, a sua casa precisa glorificar o nome do Senhor. A nossa casa, as pessoas precisam olhar e falar assim: aquela casa ali é de um homem, de uma mulher de Deus. Aquelas meninas, aqueles meninos, eles são servos de Deus. É isso que as pessoas vão olhar para a nossa casa e vão dizer: aquela casa reflete a glória de Deus. Tudo que somos e tudo que fazemos para o louvor e glória do Senhor. A palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, diz assim: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Fique de pé, igreja. Tudo que venhamos fazer
seja para glorificar o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. Senhor, nós não viemos te pedir riquezas, nós não viemos te pedir nessa noite bens materiais, nós não viemos te pedir nessa noite, Pai, um carro novo, uma casa nova, mas nós viemos te pedir, Senhor, um lar de paz. Nós viemos te pedir, Senhor, uma mesa em que haja comunhão. Nós viemos te pedir, Senhor, que a tua glória esteja no nosso lar. Nós viemos te pedir, Senhor, estabeleça o teu reino em nossas casas, estabeleça o teu governo em nossa família, Pai. Nós queremos declarar como a tua igreja que nós o desejamos em nosso lar, que nós o recebemos em nosso lar, Senhor, e nós nos comprometemos diante de ti que seremos aqueles que vão gerar paz, que vão gerar comunhão, que vão gerar alegria, fidelidade e compromisso com a nossa família, no nome de Jesus. Aleluia, Deus! Oi, gente, graça e paz, aqui é o Pastor Elzo da Lagoinha Valparaíso. Eu quero te agradecer por você ter ficado até o fim desse vídeo. Espero que essa mensagem tenha te edificado, que esse conteúdo tenha abençoado a sua vida e que você também possa fazer parte disso, abençoando a vida de outras pessoas. Nós temos o entendimento que a palavra de Deus ela precisa ir até os confins da terra e muitas das vezes o transporte para que essa palavra vá até os confins da terra somos cada um de nós. Hoje, esse evangelho ele pode ser anunciado aí através das suas mãos nesse exato momento. Então que você também possa se inscrever no nosso canal do YouTube, se você se sente edificado por meio de tudo aquilo que nós temos feito aqui na Lagoinha Valparaíso. Não deixe de curtir, porque isso é muito importante para o desenvolvimento desse canal. Eu te abençoo e que você possa ter, a partir dessa mensagem, uma semana abençoada em nome de Jesus.